República nas Ruas é uma iniciativa da Casa República de trazer para cá conversas sobre diversos temas. A gente está dividido em 4 temas. O primeiro papo vai ser a República das Periferias, com a Kalimann Chiappini e o Gessé Andarilho. Melhorou. Depois nós vamos falar de poesia, a República dos Poetas. Hoje, daqui a pouquinho, a Adriana Calcanhoto. Amanhã, às 3 da tarde, o Brasil que formou o Brasil, com Luiz Antônio Simas. E às 3h30, a nova crônica brasileira com a Maria Ribeiro. Agora eu vou parar de falar, vamos para o que interessa. Kalimann Chiappini e Gessé Andarilho, por favor. Bem-vindos. Bem, vamos sentar nesses puffs aqui. Acho que é melhor vocês ficarem aqui. Microfones para eles. Kalimann, poeta, cineasta, escritora, acabou de lançar esse livro, Grita, Histórias e Poemas de Impacto. Gessé Andarilho, Santa Cruz, Rio de Janeiro, Esquema. 2 autores que contam a cidade, que contam o mundo a partir da periferia, das favelas, das periferias, que são a maior parte das grandes cidades, e são a periferia, também centralidades. Kalimann, por quais periferias você circulou e o que você registra aqui em Grita? Boa tarde, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, nessa super energia literária. Eu gosto de pensar que o mundo é uma grande favela, né? Nós somos parte desse sistema humano de convivência e as periferias, elas estão presentes no mundo inteiro. Alô? Alô? Melhor? Alô, alô? E aí, tendo isso em vista, sendo uma mulher, eu sou uma mulher de Spring Garden, Jardim Primavera, Duque de Caxias. Uma desbravadora. Então, saí de lá, morei em Belford Roxo também, morei na Vila Aliança, morei no Terreirão. Para quem conhece o Rio de Janeiro, eu sou uma super carioca, eu amo minha cidade. E aí, tendo isso em vista, toda essa coragem da periferia, eu saí também para desbravar o mundo. Morei 2 anos na Índia. A Índia tem um sistema social de diferenças, diferenças humanas mesmo, de olhar. E é isso, né? E aí fui também para Costa do Marfim, fiquei 1 ano e meio entre Costa do Marfim e Gana. Fui para o Oriente Médio também. Todos esses lugares, eles possuem diversidades, periferias, que falam de formas diferentes. Então, encontrei pessoas incríveis, pessoas como nós, seres humanos maravilhosos, em especial mulheres, que é o que me fez chegar nesse livro, que para mim é uma ferramenta de compartilhamento, é um documento e é uma ferramenta amorosa, um compartilhamento social, é isso. Kalimann, você rodou vários países, várias periferias e se assumiu aqui como uma carioquíssima. Onde há convergência entre todos os lugares que você andou e o Rio de Janeiro? Convergência, eu acho que o Rio de Janeiro ele te dá um superpoder, né? Uma vez eu estava em Paris, e aí eu cheguei, uau, Paris. Alguém falou, não sai, hoje tem protesto, lá é tiro, porrada e bomba. Eu falei, respeita a minha história, eu sou do Rio de Janeiro. Pô, eu vou em qualquer lugar. É isso, se converge no... É isso, o ser humano, né? O ser humano, eu não vejo diferenças. Eu acho que quando nós temos um olhar de não diferença, a gente desbrava mais. A gente tá inclinado a ter bons diálogos, como a gente está fazendo aqui, com um olhar de novidade. Eu acho que isso é o mais importante. Ver a vida com... É para isso que eu oro. Que eu fecho meus olhos e faço uma oração todos os dias. Não tenho religião, mas eu sou espiritual. Então, o que eu desejo para todo mundo também é um sistema de igualdade, que a gente possa se ver, né? Se ver como espírito, que o que somos, né? Somos um espírito, somos uma energia habitando um corpo. Claro que um sistema de igualdade é o sistema que sonhamos, igualdade de oportunidade, igualdade de acesso, mas infelizmente não é o sistema que temos. Gessé, na sua literatura você trata muito as questões de desigualdade e a dificuldade de acesso.
O personagem do esquema, Daniel Piloto, é um jovem clássico do Rio de Janeiro que tenta e vai se virando usando a inteligência para tentar sobreviver. A realidade é muito presente na sua literatura. E como é que você ficciona essa realidade? Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou Gerson Darilho, cria de uma favela chamada Antares, que fica na zona oeste do Rio. E a minha amiga Conceição Evaristo, ela diz que ela escreve num esquema de escrevivência. E eu escrevo num esquema de escrevisão. Eu escrevo sobre coisas que eu vejo, coisas que eu ouço, coisas que eu vivo, coisas que eu sinto. Então, quando eu lancei meu primeiro romance, que foi o Fiel, que ficou internacionalmente conhecido porque eu escrevi esse livro no meu celular, dentro do trem, indo para o trabalho e voltando do trabalho. Então, coisas que eu via, eu ia jogando dentro desse romance que contava a história de um jovem que se envolveu com crime, só que ele era um jovem criado nas igrejas evangélicas, e aí ele achava que ele era um Davi da Bíblia de Moisés, que a missão dele era salvar o povo de Deus vendendo pó. Adolescente confuso. E na época as pessoas diziam, como assim um traficante evangélico? Impossível. 10 anos depois, a gente tem agora o Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, que é uma facção criminosa que vende pó em nome de Deus, tá ligado? E está expulsando terreiros de candomblé, igrejas católicas, a gente também está expulsando da favela. Então, uma história que eu já contava há 10 anos, coisas que eu já via, coisas que eu já percebia, agora que as coisas estão acontecendo. Aí o segundo romance conta a história de Vinícius, se chama Efetivo Variável, que fala sobre o jovem que fica 1 ano no quartel. Todos os anos nós mandamos jovens para o exército que ficam 1 ano no quartel. A maioria dos jovens de favela, jovens pretos, que aprendem a mexer em fuzil, aprendem a dar tiro, tática de guerra, e depois de 1 ano, esse jovem é jogado para a sociedade de volta, sem nenhum preparo psicológico, sem nenhuma profissão. Se você jogar agora no Google, soldado, crime, você vai ver várias histórias de assaltantes, de milicianos, de traficantes. Então, eu escrevi um romance sobre essas coisas que eu vejo. E o esquema, eu lembro que na época, na polarização, as pessoas diziam, não sei o que é honesto, fulano é honesto, tem que ser honesto para poder ser o presidente, coisa e tal. E aí eu comecei a juntar coisas que as pessoas fazem no dia a dia, esquemas, pequenos golpes, e criei esse personagem, Daniel Piloto, que é um jovem que trabalhou em vários empregos. Em todos os empregos ele arrumava um jeitinho de ganhar um por fora. Não porque ele era um desonesto, mas é porque aquilo já faz parte do sistema. Você vai comprar uma água mineral na boate, essa água já foi vendida para 3, 4 pessoas, porque vende a água, guarda a garrafinha e bota no glub-glub, um balde d'água, glub-glub, enche e vende para outro. É um esquema não que ele é uma pessoa ruim, mas é para entrar o Uber na hora de voltar para casa, porque transporte precário na cidade onde a gente vive. Então ele vai passando por essas mazelas, dando um jeitinho de ganhar um por fora, não para ser o ladrão, mas para sobreviver, que se faz parte, que dizem que esquema só é ruim quando você não faz parte dele. E aí esse personagem vira motorista de Kombi e depois ele vira vereador, aí os esquemas vão aumentando. Aí é um retrato da cidade, é um retrato fiel da cidade em torno dos esquemas. Agora, um retrato fiel, e na sua literatura, a milícia está ali, o tráfico de drogas está ali, o governo, o Estado, a ausência do Estado, a realidade está na sua ficção. É uma ficção documental? Então, eu queria muito ser um jornalista para escrever essas histórias reais do jeito que eu vejo. Só que se eu fizesse isso, eu não seria jornalista, eu seria X9. Então, eu pego essas histórias, transformo em ficção e boto os personagens para viver essas histórias. Mas eu não fico falando, que a milícia é isso. O personagem ele passa por uma situação na qual a milícia comanda ali e é narrado como uma naturalidade. Tipo, dizer que ele, quando ele vira responsável pela pasta de habitação e aí cai um prédio numa construção irregular e ele tem que desenrolar. O livro não fala, porque na milícia você tem que ir lá desenrolar. Não, no livro ele já está desenrolando para depois o prefeito entrar, e depois a mídia entrar, e fica aquele tudo bonito, e aí para o prefeito entrar, para poder demolir 3, 4 prédios, aí faz uns acordos, ganhar terreno em outro lugar, legaliza uma parada errada, outra ali, uma linha de van. Então, a coisa vai acontecendo. Eu não fico falando, mas porque é assim que funciona. Eu conto a história, e aí se você estiver mais ligado, você vai perceber que eu estou contando um fato jornalístico, sem ser jornalista, porque eu não sou X9, tá ligado? Você também usa muito a realidade nos seus poemas e você fotografa essa realidade. Como que essa realidade vaza para a sua criação, para o idílico? Eu sou uma documentarista curiosa, né? Então eu gosto de conversar.
gosto de prosear, então tudo me interessa. E aí, o que é isso, né? O que vai me impactar, o que vai me interessar também como arte, como ter o que falar, querer compartilhar, né? São os fatos da vida, sabe? Então, o que as pessoas me contam, o que eu ouço. Eu sou uma fofoqueira, adoro. Sento num lugar, adoro ouvir a conversa das pessoas. É o meu prazer, sabe? E aí eu acho que, energeticamente, eu estou aberta para isso, porque todo mundo vem e me conta um fato. Falo, gente, essa pessoa tem certeza, ela sabe que eu escrevo. Porque aí vem e me conta um negócio, eu sou interessada também. Pergunto, como foi? O que aconteceu? E aí aquilo eu vou absorvendo. Eu acho que esse é o meu processo de criação. Vou absorvendo, vou vendo. Aí as fotografias, nunca me considerei uma fotógrafa, sou uma documentarista. E tinha certeza disso, né? Então saí com essa visão do Brasil até. Mas aí o registro da imagem, eu acho que para minha própria memória, inicialmente, para que eu não esqueça daquele momento. Porque às vezes é muito fácil, né? Nós, principalmente nós como mulheres, esquecermos de quem nós somos em algum momento da vida. Então, eu acho que é para isso. Eu acho que eu registro para ter um documento pessoal. E aí, em especial, isso, querer compartilhar com outro o que eu vi também, o que acontece no mundo. Grita o nome do meu livro, Histórias e Poemas de Impacto, porque é o impacto social, que é isso que eu faço já há alguns anos. Então, é isso, é a construção da minha arte. E você fala muito sobre o olhar. Na apresentação do livro, você trata do seu olhar feminino sobre a realidade e como que a descoberta do feminismo também te moldou e moldou o seu jeito de encarar o mundo. Eu queria que você dividisse isso com a gente, a partir também dos sentimentos que você trabalha. Acredito que, como toda mulher, a gente não vem com um manual feminista, né? Olha, é isso, o mundo é isso e pronto, a gente vai ter que ser de determinada forma. Assim como todas, eu fui aprendendo a ser mulher, né? Eu tinha o meu caráter feminino, né? Mas mulher mesmo, eu fui aprendendo a cada encontro, conforme eu crescia, com os olhares dos homens, com as falas, com o mercado de trabalho, que eu descobri ser competidor também, com características que são do masculino, até descobrir o machismo. Um dia eu descobri o machismo, eu falei, o que é isso? Machismo, olha só, existe mesmo, tá aqui, né? Ninguém me contou, eu senti. E aí, a minha saída do Brasil ela foi pontuada pelo machismo, ela foi pontuada pela diferença de que foi imposta de como eu era mulher e existe o homem, são cromossomas, né? São diferentes, são diferentes realidades, mas não nada com raiva, com dor, não, existe a diferença também é bonita, e é sobre isso, é sobre a gente também se encontrar nas diferenças, né? Homem, mulher, como que a gente vai coexistir nesse mundo? Porque todos somos seres humanos, então a gente tem que compartilhar o espaço. E aí é isso, então eu me descobri mulher, me descobri com questões e fui conversar com outras mulheres. Esse livro, a primeira foto, nada foi realmente planejado. Eu sou uma anotadora de coisas, de sentimentos, porque eu não posso guardar tudo isso comigo. Então eu tenho que anotar, eu tenho essa necessidade de passar. Não sei para quê, bom, vamos ver, uma hora, né? Vai estar lá, vai estar registrado. E aí eu lembro que eu estava na Índia, eu estava em Agra, que é um lugar bem duro, né? O pessoal fala, Agra, Taj Mahal e tal. Uau, e aí, mas é duro o entorno para as pessoas, porque é um lugar que não tem água. Na Índia, é sempre essa questão sobre a água, né? Aqui nós somos ricos em água, aquífero imenso tal, na Índia, e no mundo inteiro a gente tem essa problemática forte sobre a água. Vamos preservar a água. E aí eu tirando fotos, uma mulher me pediu, tira uma foto minha. Eu tirei, ela perguntou se eu tinha um filho, eu falei que não, ela falou, vou orar por você, tenho um filho. Foi ótimo, vai, vamos tudo. Aí fui tirar a foto, veio um homem e falou, não, vocês não podem fazer isso. Eu falei, gente, como não pode? E eu sou uma rebelde, né, sem causa. Alguém fala que não pode, aí eu vou querer. Aí foi, como não pode? Aí tirei a foto dela e fiquei refletindo sobre isso. Como não pode tirar uma foto? E aí fui descobrir e encontrei essa mesma situação em vários momentos, várias mulheres no Oriente Médio, querendo expor, mas, pô, tira uma foto minha, mas tem que ser escondido, tem que ser... E aí isso se tornou uma causa.
uma causa sobre a descoberta, a foto, a imagem, a conversa, e aí as mazelas, as vitórias, os sonhos, todas as questões que envolvem a mulher, né, e os seus aspectos femininos, né, e foi isso. Na nossa sociedade, foto banalizou. A gente tira foto de tudo, né? E você está relatando uma experiência em que a fotografia tem um poder mágico. O que a fotografia muda quando essas mulheres se viram fotografadas? O que você percebeu de clique, de start, de mudança nelas? As fotos do livro, quem tiver curiosidade de ver, espero que sim, por favor, ajudem a sustentabilidade da artista. Natália está aqui, minha amiga, está com o livro. As fotos, vocês vão ver, elas não são estéticas, não são fotos posadas, são fotos do cotidiano, da rua. São fotos de conexão. São fotos de conexão. Então, são fotos de pessoas que são minhas amigas, considero minha família também, em todos esses lugares que eu habitei. E são fotos de pessoas que sentaram do meu lado e começaram a conversar, e que eu conversei também. E aí eu, poxa, vou tirar uma foto sua. Sim, eu tiro essa foto. É um momento. Então, eu mostro essa foto, mostrei. Ela, poxa, que legal, obrigada. E eu fico feliz por ela também ter ficado feliz. E não tem nada posado, não tem nenhuma luz específica, não tem nenhum filtro. Exatamente. Eu nunca tratei uma foto, não tenho um planejamento sobre isso. É o que está ali, é o natural. Então... Kalimann acaba de descrever um não pode dela, que era com as fotos. Jessé, quais não os podes você teve que enfrentar e enfrenta para fazer sua literatura? E não só a literatura, que você falasse também do marginal, do projeto de impacto social, que não é só na periferia do Rio de Janeiro, que já vaza para a cidade inteira, que você faz. Então, quando eu lancei meu primeiro romance, as pessoas diziam que eu era um autor marginal, que a minha literatura era marginal, e marginal. Aí minha mãe chegou para mim e falou assim: que porra é essa de marginal? Aí eu sempre gostei de brincar com as palavras. Eu falei: não, mãe, é porque marginal é de quem veio da margem pro agora, now. Aí passou e ela acreditou. Aí ela falou: o CCE que eu paguei valeu a pena. Brincadeira. Aí eu comecei a ir para lugares, né? Como você falou, eu ia para lugares e às vezes eu até podia entrar nos lugares, mas eu não me sentia à vontade. Eu fui pro... Água aqui. Uma vez eu fui para Paris também, que o livro, o Fiel, ele entrou num catálogo de Bolonha, fui chamado para a Feira do Livro de Paris, Salão do Livro de Paris. E aí quando chegou lá no aeroporto, eu vi várias pessoas pretas assim e tal. Mas quando chegou perto da torre, não tinha nenhum, tá ligado? Tipo, só trabalhando. Aí eu fui pro Louvre, tá ligado assim? Aí eu não quis entrar no Louvre, me deu uma coisa estranha. Eu falei: fazer o que nessa porra? Não sei o que. Tem ninguém da favela aqui, pô. Eu tinha essa neurose de não tem ninguém, não tem ninguém. Aí uma vez eu conversando com o Leandro, com o Emicida, aí ele falou assim: tem você, irmão, aproveita. Tá ligado? Aí eu criei o Instituto Marginal, comecei gravando pessoas, recitando poesia em 1 minuto. Numa semana a gente postava vídeo de uma mina, na outra de humana, uma mina e humana. E aí comecei a fazer sarau, aí comecei a fazer a Batalha de Rima em Madureira, que já tem 10 anos, toda segunda-feira. E aí comecei com o audiovisual, e um dia eu chamei um dos jovens que começou a trabalhar com a gente no início da carreira, que é o Xamã hoje, que hoje ele é conhecidão, para gravar um filme. O primeiro filme que ele fez, a gente que filmou lá em Antares. A gente filmando o filme, filmando da minha maneira. A gente lá gravando o filme, e aí os moradores vieram falar comigo a seguinte frase: qual é, viado? Os caras abandonaram o DPO. Traduzindo: e aí, irmão, tudo bem? Como é que você está? Os policiais desativaram o posto da polícia e o prédio está desocupado. Aí eu pensei: já pensou se eu coloco uma biblioteca no lugar onde era um DPO? E aí eu criei a Biblioteca Marginal no antigo posto policial de Antares. Depois a gente montou um estúdio para gravar os crias locais, a galera, enfim, do rap, do funk, do samba. E aí essa biblioteca teve uma repercussão internacional. France 24 gravou, Globo toda hora vai lá gravar alguma coisa. Mas qual? É o País, é o Mundo, enfim, saiu nas maiores mídias do mundo. E uma vez um morador veio falar comigo o seguinte: pô,
Adriano Imperador ficou rico e montou um campo na favela, pô. Tu vai montar a biblioteca? Falei, pois é, irmão. O livro é minha bola. Tá ligado? E essa bola leva para onde, Gessé? Na realidade da galera lá. Então, aí trazendo até para o esquema e para os outros livros, como eu digo, é que a Zona Oeste, ela elege um prefeito, ela elege um governador. A maior parte da cidade não está nos cartões postais da cidade. Então, eu fico pensando muito nisso. E a nossa galera, a grande maioria, não está aqui. Eu não escrevo para a galera que está aqui, tá ligado? Eu escrevo para uma galera que não está aqui, porque aqui é longe, aqui é caro. Uma cerveja é R$ 20, a minha galera gosta muito de cerveja. E lá é 8. Então, assim, a minha missão é incentivar a leitura para a galera. Quando eu montei a biblioteca na favela, agora a gente ocupou um prédio no centro, que foi um banco que estava desativado há mais de 20 anos. A gente transformou um prédio de 5 andares, um prédio de artes, assim, o nome do prédio é Espaço Mistura Gente. A gente ocupou o viaduto de Madureira, onde ficava usuário de crack e tal. E toda segunda-feira a gente faz a batalha lá, enfim. Eu falo que a minha missão é incentivar leitores, né? Eu escrevo para quem não gosta de ler. E eu ganho de brinde pessoas que gostam de ler. Tem uma frase minha que diz o seguinte: quem não cuida dos leitores não pode reclamar dos eleitores. Eu não sou candidato a nada. Se um dia eu vier candidato, não votem em mim, por favor. Essa literatura que conta a vida desses leitores, produzida por gente como você, como Gessé, muda como a vida dos leitores e não leitores que te cercam. Mudar é um compromisso grande, né? A mudança. Eu até participo da Casa da Favela. Hoje à noite vai ter baile de favela. Espero que todo mundo esteja lá. Casa da Favela! Casa da Favela. Rafael. Que é editora também do livro. Agora, é o tema até da Casa da Favela. Vamos mudar o mundo. E eu dialogo bastante com o André, que é o fundador, sobre isso, porque eu sou da transformação. Gosto de transformar. Então, assim, eu não sei se a minha arte ou a fotografia, ela tá mudando algo. Foi isso que você perguntou, né? Eu tenho da dissertação da fora. Você respondeu o que eu perguntei também. É isso. Acho que se eu conseguir dialogar, o diálogo, ele já é muito importante. E aí, o que cada um vai fazer com essa arte, com esse tocar, aí é de cada um. É de cada um. Eu não tenho... Eu fiquei na Índia 2 anos. E eu lembro que eu participava de um processo de meditação, de yoga. E aí tinha a minha guru, a Hansa, e as pessoas perguntavam: o que você está fazendo aqui? Eu falava: não sei, estou vivendo, estou aqui, me deixa aqui meditar. E aí uma vez ela falou, é isso mesmo. Às vezes a gente não precisa ter uma intenção formalizada, né? Porque ela acaba sendo impositiva também. Então é só viver e compartilhar. Eu não tenho uma intenção de mudança, mas de transformação. Eu quero ver as coisas se transformarem. Gessé, nessa bolha que o diálogo é permanente, é constante, mas a gente sabe que o diálogo ele não é tão fácil assim, não acontece tão espontaneamente na dureza do dia a dia. E qual o poder do diálogo quando ele acontece? O que ele provoca? O diálogo é vida, cara, assim. Eu costumo dizer que o desenrolo é vida e eu sou a prova viva disso, porque eu estou vivo, tá ligado? Vou contar uma história bem rápida. Quando meu filho fez 2 anos, a gente morava na favela de Antares, e aí a gente fez uma festinha pra ele num salão de uma igreja que fica de frente pro DPO, posto policial. E aí, no final, eu era assim parado com a minha moto, toda hora polícia me parava. Aí eu peguei, no final da festa, eu cortei um pedaço de bolo grandão, um refrigerante, fui lá no DPO, 2h pouca da madrugada, boa noite. Os caras ficaram assustados, eu falei: aqui, ó, pra vocês aí comer um bolinho aí e tal, minha festa do meu filho. Caralho, ninguém nunca veio aqui falar com a gente, obrigado e tal, e tal, e tal. Eu falei: não, vocês também são seres humanos e tal, pode não parecer, mas são. Aí, tá, rolou isso. Aí passou, sei lá, 2 semanas, eu tô vindo de moto assim na favela, quando eu passei em frente à boca, esse maluco: ele. Aí eu parei, ele aí o quê? Aí botei a moto no descanso, desci, falei: qual foi?
Aí veio o maluco da boca falando assim, ó, não vem não que eu vi você entrando no DPO pra alimentar os cana. Aí o dono da favela me olhou assim e falou, que é isso? É verdade? Falei, irmão, desde quando bolo e guaraná alimenta alguém? Tô deixando eles pesadão pra não correr atrás de vocês, porra. Subi na moto e foi embora. E é isso, o diálogo, né? É o papo reto, um desenrolo, salva vidas, pô. Então, conhecimento é poder, não é isso? E palavra salva, pô. A palavra já me salvou. Se eu for contar pra vocês as histórias que já aconteceu comigo, que eu tive que desenrolar. Mas tem nos livros, né? Se vocês quiserem acessar nas maiores livrarias, nas maiores coisas, sites de venda, tem o esquema, que saiu pela Alfaguara, Grupo Companhia das Letras. Então, se vocês quiserem continuar fortalecendo que as nossas histórias, a história de o Brasil, de um país que não está no cartão postal e nem lá no tiro, vocês podem ir lá nas livrarias e comprar o livro do Gessé Andarilho. Até rimou. Tem gente que rima bem. Bem, a gente tem que caminhar agora para a reta final, faltam 4 minutinhos. Kalimann, você parou um poema, eu acho que vamos encerrar com poesia, porque na sequência a gente vai falar de poesia e canção com a Adriana, que já está ali. Então a gente já... Por favor. Vocês que sabem. Leva a sério. Então, é uma história, né? Uma história, um encontro. O livro ele tá cheio de encontros. É sobre isso. Essa é a intenção dele. Ela não saiu de um conto de fadas, corpo magro, cabelo curto. Gosta de beber uísque e fumar longos cigarros. Nos conhecemos em uma roda de maquis, escondido dentro de uma rua, que fica dentro de outra rua, onde pessoas se reúnem para conversar sobre política. A única mulher entre uma dezena de homens. Eles a chamam princesa. Ela responde com os olhos puxados, quase fechados, debochados. Brotou da Nigéria e andou por 9 países. Tem coisas interessantes para falar, mas na maioria das vezes prefere ficar calada. Para ela, em Côte d'Ivoire existem muitos homens desocupados. Entre carnes de caça, peixe brasado e escargot, conversam sobre a economia, o preço da cerveja e uma possível guerra civil. Um deles a chama Mon Amour, mon chéri, quer cuidar dela. Com a voz rouca, princesa sussurra. Não tenho casa e nem marido. Na primeira oportunidade, irá para Dubai. Perdeu o pai e a mãe, não se lembra quanto tempo está sozinha.